Estamos chegando ao dia 2 de novembro, quando a Igreja Católica celebra o Dia de Finados. Uma data de lembrança, oração, saudade por aqueles que já partiram. Para falar sobre o significado dessa celebração e a programação especial na Catedral São Paulo Apóstolo, nós conversamos agora com o Padre Marcelo Martendal, pároco da Catedral. Padre, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Jorge, bom dia a todos vocês, ouvintes da Itaberá, sempre agradecido pelo espaço, uma alegria estarmos juntos nesta manhã. Padre, o Dia de Finados costuma ser um momento de muita emoção, reflexão para as famílias, né? Qual é o verdadeiro sentido desta data para a Igreja Católica? Isso então toca uma realidade que mexe com cada um de nós. Sabemos todos nós também primeiro da finitude da nossa vida, e assim cada um de nós temos pessoas que já fizeram parte da nossa vida e já faleceram, familiares, amigos, e esse dia é um dia que a gente é chamado então, de modo particular, elevar orações pelos falecidos, né? Então desde aquela prática que as pessoas têm também de visitar os cemitérios, onde as pessoas foram ali sepultadas, e manifestar o seu carinho, seja ali com as flores que quando levam, uma vela que acende, uma prece que eleva, mas sobretudo então a igreja lembra que é um dia da gente rezar, e sobretudo então por isso a programação de missas que nós temos também, entra uma dimensão que a gente como professa no creio, né? Cremos na comunhão dos santos, e aqui essa igreja peregrina que somos nós, que pode elevar também orações por aqueles que já são falecidos. E esse é o sentido, então, recordar, mas sobretudo este auxílio espiritual que a gente faz também pelas pessoas falecidas. Bom, muitas pessoas associam o Dia de Finados apenas à saudade e à tristeza, né? Como o senhor costuma orientar os fiéis a viver esse dia de forma espiritual e de esperança cristã? Isso, esse é o ponto que deve nos lembrar sempre, né? Querendo ou não, a gente sabe, sobretudo quando muito próximo da morte, mexe muito com a gente, entre esse aspecto de tristeza, mas o cristão deve ser iluminado de que a morte não é aquilo que aparenta ser aos nossos olhos o fim de tudo. A morte é um momento de passagem. Antes de nós estarmos aqui, com esse nosso corpo visível para todo mundo, a gente sabe que a nossa vida começou lá no ventre materno. A gente passou por um período ali de cerca de 9 meses, que é um tempo de gestação. Ali foi um tempo da nossa vida. E chega um momento que a gente faz uma passagem, deixa o ventre materno e vem esta realidade. Cresce, se desenvolve, o tempo de cada um aqui é diferente, mas chega um momento onde a gente faz uma nova passagem, e ela se dá por esse momento da nossa morte, né? E aí, então, sim, como dizia, toca muito a vida daqueles que estão próximos. E as circunstâncias de morte também a gente sabe que mexem muito com cada uma das pessoas. Mas o que não deve imperar não é a tristeza. Vem sim a saudade, vem a lembrança, mas a nossa esperança. Porque como cristãos nós cremos na vida eterna. E a firmeza nossa está em Jesus Cristo. Ele que sendo Deus assumiu a nossa condição humana, assumiu também a morte para resgatar-nos dela e dar a vida eterna. Então esse é o aspecto. E aí nesse dia... Então, claro, fazer as orações pelos falecidos, mas ao mesmo tempo a gente sabe da força da oração e a gente reza também por aqueles que ali estão, sobretudo quem está ainda passando pelo seu momento de luto, na sua dor, naquilo que é a sua tristeza, para que esta realidade seja também transformada, seja também transfigurada e, sobretudo, ancorada, então, em Cristo, nossa fé que está junto de cada um de nós. A Catedral São Paulo Apóstolo prepara alguma programação especial para o Dia de Finados neste ano? Quais serão os horários de missas e celebrações, né, da Catedral? Sim. Então a Catedral, esse ano cai no domingo, então ela vai manter os mesmos horários de domingo. A gente já tem a cada domingo 4 horários de missas, então são essas missas que nós vamos ter, e vale lembrarmos, a primeira missa já às 7 da manhã, depois ainda pela manhã às 9 horas, e ainda às 5 da tarde e às 7 da noite. Nesse dia, a gente dá uma atenção também que nós temos 2 missas que são feitas em cemitérios, feitas pela paróquia da Catedral. Uma aqui no centro, no cemitério São José, que é às 9h30 da manhã, e depois lá no cemitério Jardim da Saudade, ao lado da BR-470, às 4 da tarde. São nos 2 cemitérios que são também assistidos com essa assistência espiritual da Catedral nesse domingo. Então temos as 4 missas na Catedral, nesses horários que já são de domingo, quem já é frequentador da Catedral, e essas 2 celebrações nos cemitérios. O senhor acredita que esse dia também é uma oportunidade de renovação da fé e da união familiar? Sim. Primeiro, como já dizia, querendo ou não, a gente faz um olhar sobre si mesmo, recordando também da nossa finitude. E então, que direção que nós estamos dando para a nossa vida, né?
cremos na vida eterna, mas sabemos para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos o céu também, isso implica como a gente conduz aqui a nossa vida. Então vale uma reflexão também sobre esse aspecto. Depois, é uma oportunidade, sim, das famílias, a gente sabe também, se encontrarem, fazerem memórias de pessoas que já fizeram parte dessa vida, esse aspecto do legado, do valor que transmitiram também para cada um de nós, né? E a gente sabe das famílias que nesse momento também se encontram, seja para juntos rezarem, mas também porque às vezes faz uma visita no cemitério de uma outra cidade, aproveita para visitar alguns familiares também. Então é esse aspecto que nesse dia vai sendo vivido. É esse ano, então, um domingo, e mesmo quando não é domingo, é sempre um feriado, é um dia, quer dizer, que as pessoas têm uma oportunidade de sair um pouco do seu ritmo, recordar desses, avaliar também a sua vida, rezar pelos falecidos, mas sim aproveitar para conviver bem também com aqueles que estão ao nosso lado. A gente às vezes perde um pouquinho disso aqui também, né? A gente sabe, e muitas vezes a gente se depara com isso, diz assim, nunca se encontram, no dia que alguém falece, se encontram, e acaba sendo um momento sempre de tristeza. Então que possam aproveitar também, quando estão vivos nas suas realidades, para dar atenção, dar afeto, se comunicar, né? Isso é importante também. Padre, isso é mais comum do que parece. Famílias que só se encontram em velórios e sepultamentos, que aí parece que começam a conversar para um reencontro que nunca acontece, né? Vai acontecer de novo em um novo só numa outra velório e um novo sepultamento. Falta mais essa união, essa integração? Sim, sabemos que é crescente, né? Isso não é exclusivo dos nossos dias agora, mas sabemos que nos nossos dias atuais tem os seus fatores que agravam esta realidade, né? Cada vez mais uma mentalidade assim de às vezes só pensar em si. Depois a gente sabe das nossas tecnologias que têm muitos benefícios, mas a gente sabe que elas criam também muito isolamento, né? A gente vive o dia quantas vezes tocando aí nas nossas telas, mas tem faltado o toque humano. E, infelizmente, quantas vezes acontece são nas realidades de violência, que não deveria ser assim também, né? É uma outra realidade triste que tem. Mas ter esse aspecto de presença, afeto, de conseguir se olhar, se ver, sabemos que isso tem perdido. E, consequentemente, nós temos vivido numa humanidade cada vez mais adoecida também no aspecto, porque nas dimensões todas está aqui esse aspecto de convivência, fraternidade, cuidado. É verdade. Perder alguém que amamos é sempre doloroso. E como dói, né? Como a igreja orienta os fiéis a enfrentar o luto e encontrar consolo na fé, padre? Isso, então, uma das coisas mesmo é já ter um cultivo espiritual. Uma coisa é quando a gente, quer dizer assim, passa pela morte, mas estando ancorado pela fé e tendo essa clareza, Cristo que vence a morte, saber que não estamos sozinhos. Então, seria já cada um, dentro da sua vida, buscar sempre também ter esta vida espiritual. Esse é um dos aspectos. Depois, quando vem o falecimento, então, prestar as devidas celebrações que podem ser feitas pelos falecidos, é um dos aspectos que também traz um conforto para cada uma das pessoas. E, ao mesmo tempo, depois, como colocava, então, essa questão de proximidade, de estar próximo, rezar pelos outros, aqui é um aspecto que também, acho que, sobretudo, na vida quanto mais urbana, a gente vai perdendo um pouquinho, né? Eu cresci em Luiz Alves e era muito comum, depois que falecia a pessoa, por 9 dias se encontrar na casa da pessoa falecida, rezar por aquela pessoa falecida. Então, é um amparo que vai se dando, quer dizer assim, na saudade que tem daquele que passou, mas também sendo um amparo para aquela família, porque, querendo ou não, quando a gente está na casa, quer dizer, é ali que fica o vazio, né? Aquela pessoa não está mais ali. E essa presença do outro junto, trazendo ali, então, seja na oração, mas a gente sabe que daí acaba vindo também um dialogar, conversar, quer dizer, não deixar na solidão, não deixar no isolamento. Então, são esses aspectos que a gente pode ir fazendo, né? No mundo atual, né, geralmente as pessoas comparecem no velório, apoiam durante o sepultamento, mas depois aparece que a vida volta ao normal e fica aquela família, aqueles amigos, aqueles parentes desamparados ali nesse momento tão difícil que é o momento da dor, né? Sim. Isso, a igreja tem sempre a missa também do 7º dia, que a gente sabe, que a gente percebe assim na catedral, então que isso as pessoas ainda têm assim, então marcar um 7º dia e ali na igreja novamente se encontram. Mas eu acho que valeria essa atenção, quer dizer assim, não precisa ter uma prática constituída da igreja, não precisa fazer aquilo, mas essa atenção com aqueles que estão próximos a gente, sejam familiares ou vizinhos e amigos, de, como colocava, estar um pouco próximo, sobretudo nesses primeiros momentos, que são os mais delicados. Como a gente sabe, quem está ali na casa no dia a dia onde a pessoa estava, que tem esse vazio maior, não tem como negar, né? E agora, então, vivenciar esse novo momento. É verdade. Bom, padre, muitas pessoas sentem culpa
ou mesmo revolta diante da morte, né? Que caminhos espirituais o Senhor recomenda para transformar a dor em esperança? Uhum. Isso, então, quando a gente fala de luto, nessas fases de luto, às vezes tem essa questão mesmo da revolta até mesmo com Deus, a incompreensão do porquê e às vezes, como dizia, a circunstância, o momento, né? Então, são momentos que vai sendo vivenciados. Uma das coisas, um caminho ordinário de poder vivenciar a sua espiritualidade, mas cada um tem as suas particularidades, às vezes precisa de um acompanhamento um pouco maior. E aqui, então, sempre vale lembrar, nas paróquias, como padre, a gente tem os dias também onde a gente pode ouvir as pessoas, dar um aconselhamento, e tem situações onde, quer dizer, precisa, às vezes, quer dizer, de um profissional, de um psicólogo para ir trabalhando. Enfim, cada um tem uma estrutura psicológica interna como vai vivenciando, né? Mas, como já dizia, viver uma vida toda cuidando do aspecto espiritual, tendo uma compreensão de morte não como um fim de tudo, né? Então ajuda a gente a vivenciar esse momento. Não quer dizer que não vamos não sentir nada, não. A gente vai sentir. Mas quando a gente tem uma compreensão, tem uma luz, com certeza nos ajuda. Mas perceber como eu estou conseguindo vivenciar isso aqui, né? Mas passar por um momento, às vezes, de uma incompreensão, de uma revolta, como você colocava, quando a gente vai estudar um pouco o luto, sim, acaba tendo esses momentos também. Mas isso aqui precisa ser transformado, que não pode estagnar no momento desse, ficar parado simplesmente no momento de uma incompreensão e de uma revolta. Quer dizer, eu posso passar por aqui, mas fazendo esse caminho em vista de ser iluminado, estar firmado numa esperança e que isso não atrapalhe depois o prosseguimento da própria vida também. Isso acontece muito quando crianças, jovens, saudáveis, né? Pessoas do bem acabam sendo levadas, muitas pessoas acabam olhando em volta e questionando muita coisa, né? Sim. E tem coisas que vão escapar mesmo à nossa total compreensão, né? Como colocava, às vezes, e a gente que acompanha funerais também, a gente sabe sim a delicadeza, por exemplo, de uma criança recém-nascida, né? Ou que às vezes tanto tempo desejada, gestada, que faleceu, mortes violentas, vidas interrompidas, como a gente dizia, numa juventude. Uma coisa é quando a gente vai acompanhando também a pessoa, quer dizer, fez o seu ciclo natural de vida, chegou a uma idade já mais avançada, a gente sabe que tem o seu momento também. Passou por um momento de enfermidade, que a gente acompanhou aquela situação, vê também o sofrimento, então a gente sabe que é um olhar diferenciado. Tudo quando é muito inesperado, apesar de que a gente sabe que Jesus disse estejais sempre preparados porque é incerto esse momento, né? Mas dentro da nossa humanidade, sim, fica mais difícil a gente vivenciar e compreender. Para aqueles que ainda sofrem há muito tempo depois de uma perda, como manter viva a lembrança da pessoa querida sem ficar preso à tristeza, padre? É possível? Sim, é preciso dar uma atenção, perceber o que está ali, como colocava, né, essa questão, as fases que a gente vai vivenciando do luto, mas pode ser que a gente estagna em algum momento deles, né? Então, voltamos a dizer, este cuidado espiritual, você estar fazendo a sua oração, você ir também para a igreja, tem momento que você precisa dialogar sobre isso, seja alguém da tua confiança que pode te ajudar, ou então na sua paróquia procure ali o padre, ou outro tipo de atendimentos que tenham. Por exemplo, aqui na catedral a gente tem os padres, tem as irmãs carmelitas que dão uma assistência religiosa também, dialogando sobre esses aspectos aqui. E tem momentos onde a gente sabe, como em outras instâncias, de que às vezes precisa um profissional, precisa de um psicólogo para trabalhar também esse aspecto aqui. Sobretudo quando a gente fica preso nele e ele está interferindo na nossa rotina, na quantidade da nossa vida. Para quem teve uma perda recente, que mensagem o senhor poderia passar nesse dia de finados? Então, sobretudo, lembrar-se, nós cremos na vida eterna, esse é o princípio da nossa esperança. Aquilo que vemos aos nossos olhos não é o fim de tudo. E depois, sobretudo, como dizíamos, já colocávamos aqui, né, poder, na sua oração também, pedindo o conforto de Deus, e aí a gente então ora, o Espírito Santo vem em socorro também das nossas tristezas, é o Consolador, é aquele que vai transformando tristezas em alegria, assim como os discípulos também no primeiro momento sentiram. Quando a gente lembra da morte de Jesus, ficaram trancados, com medo, estavam entristecidos, e Jesus se achega a eles e a paz esteja convosco. É aquilo que Cristo quer trazer a cada uma das pessoas, né? Então, sobretudo, não viver, quer dizer, num fechamento, num isolamento em si, uma abertura, seja para Deus, mesmo naquilo que seja a sua incompreensão, mas vivendo nele e fortalecido nele, estamos nesse ano santo, Cristo, nossa esperança, firmados nessa esperança. E ao mesmo tempo, com certeza, cada um de nós tem, mesmo que não sejam tantos, mas pessoas que sejam de confiança, então, esse diálogo, esse saber partilhar também aquilo que a gente está vivenciando, né? E quem está ao lado ter aquela sensibilidade de poder perceber a dificuldade do outro.
Então, o aspecto de presença, às vezes faltam-nos palavras, mas, quer dizer, estou contigo, estou fazendo a minha oração por você, são coisas que ajudam também a enfrentar esses momentos, né? Essa é uma das dificuldades, muitas vezes, né, das pessoas de apoio terem dificuldades de entender como elas podem contribuir para tentar, pelo menos, amenizar esse sofrimento de quem fica, né? Isso. Então, claro que eu falei, essa questão da gente, às vezes, falar, explicar, a gente não vai ter a compreensão e a resposta também, né? Então, fica um pouquinho nesse aspecto aqui. Mas, com certeza, o aspecto da presença, da proximidade, ajuda já, né? O fato da pessoa, às vezes, estar no isolamento, estar sozinha, então vai dificultando. Mas eu estou contigo, estou ao teu lado. Eu não tenho também a resposta, a compreensão da situação. E uma prece todos nós podemos fazer. A gente sabe do valor de uma prece, o valor de uma oração também pelo outro, né? Então, um pouco vai nesse aspecto mesmo de presença, de proximidade, de cuidado e atenção. Saber ouvir nesse momento é fundamental, padre? Também é fundamental, sem dúvida. Muitos carecem um pouco disso aqui, tem quem ouça, né? A gente no atendimento paroquial muitas vezes é isso. A pessoa fala por um bom tempo, a gente diz uma ou outra palavra, mas aquilo que a pessoa precisava era alguém que a ouvisse. E o fato de ela poder verbalizar tira de dentro situações que às vezes estão ali aprisionando, que estão machucando, né? E poder colocar para fora, isso já ajuda. No aspecto psicológico, já a gente sabe que isso tem valor e tem importância. Então, domingo, né, os horários normais de missa na Catedral São Paulo Apóstolo. Aí haverá uma missa no cemitério São José pela manhã, né? Isso, 9h30 da manhã. E depois à tarde, às 4h da tarde, no cemitério Jardim da Saudade. Isso mesmo. Né? Que são a programação da Catedral São Paulo Apóstolo. Todos os cemitérios de Blumenau também vão estar com programação especial aí neste domingo, dia de finados. Padre, aproveitando a presença do senhor aqui, o prédio que foi destruído por um incêndio que pertence à Catedral na rua 15 de novembro está aparentemente, né, com as obras quase concluídas, né? Qual é a programação, padre? Isso, as obras estão avançando, a parte interna, e agora então no começo de outubro foi tirado também os tapumes, porque essa parte de frente já estava mais concluída. Dentro tem alguns trabalhos que estão acontecendo também. E na parte superior, então, quem vai acompanhando também, então, os trabalhos avançando, né? Então, a gente não tem uma data muito precisa, porque obras, às vezes, tem algumas situações que atrasam um pouco, tem fatores que dependem, além daquilo que é a construtora também, mas vamos dizer assim, dentro daquilo que está se prevendo, para a gente colocar aqui um prazo, assim, dentro desse ano ainda, os trabalhos ali de reconstrução devem estar concluídos. E até possibilitando, creio eu, de que ainda nesse ano os lojistas, que é a parte das lojas ali, possam já estar entrando também nos espaços e adequando as suas lojas. Porque, claro, houve essa perda total de tudo, então é a reconstrução do prédio e cada lojista tem que agora também adequar a sua loja com toda a sua estrutura, né? Então, assim, o incêndio foi em 23 de janeiro, eu penso que ano que vem, quando completar um ano disso ali, nós vamos estar com atividades acontecendo tanto no aspecto inferior como na parte superior, que é a parte da Paróquia Catedral, da ação social, né? Exatamente. Todas as lojas estão ocupadas já? Isso. Quando foi já do incêndio, então, quando tinha os aluguéis, a gente sabe que quando perde o imóvel, tudo isso encerra-se também, mas tínhamos já falado aos lojistas de que, se eles tivessem interesse de poder voltar e firmar novos contratos, no primeiro momento seria oferecido também a eles, né? E todos eles têm desejo de poder voltar ali para as lojas. Então, as lojas, os espaços delas vão permanecer com aqueles que eram os antigos proprietários já também, né? Uma nova situação de contratos ser firmados, e aí está agora também dependendo do avançar das obras, de habite-se, que é aquele trâmite normal de claro, locações, né? Claro. Mas, quer dizer, já temos certo de que os espaços estão já garantidos de voltar às lojas, né? Tá certo. Padre, muito obrigado pela participação aqui nesta manhã e uma mensagem final, né, para o dia de finados. Isso, agradeço aqui, Jorge, sempre o espaço também, de poder conversar, e colocávamos aqui esta realidade de luto. Talvez você que ouve está passando por esse momento, sabemos sempre da delicadeza também desse momento, mas como aqui falamos em tantos momentos, né? Viva também esse momento olhando para Cristo, firmado em Jesus Cristo, não só olhando para a tua dor e o teu sofrimento, mas saiba que na tua dor, no teu sofrimento, Jesus está contigo, Jesus está ao teu lado. E assim vivamos esse fim de semana. A gente celebra dia 1º também todos os santos, lembrando que somos chamados todos à santidade, e aqui já é certeza também de vida eterna. E no domingo a memória de todos os falecidos, e com certeza são tantos, familiares, amigos. Então vivamos oferecendo nossas orações por eles, mas também sendo nós sustentados pela força da oração. Se você está no luto, os meus sinceros sentimentos, as minhas orações,
e sobre todos a bênção de Deus para a condade desse dia, dessa semana e a celebração de finados no próximo domingo. Padre Marcelo Martendal, mais uma vez obrigado pela participação. Amém. Obrigado também, Deus abençoe. Padre Marcelo Martendal, pároco da Catedral São Paulo Apóstolo, falando sobre a celebração do Dia de Finados.